Fala galera, aqui é o tio Dudu na área. Hoje nós temos um super encontro, beleza? Que é a nossa revisão para o nosso simulado. Então se você faltou no nosso encontro de hoje, no nosso encontro online, assista esse vídeo, vai dar tudo certo. Primeira coisa, o conteúdo do nosso simulado vai ser esse, estudo dos polígonos, beleza? E vai ser do livro da página 307 à página 315. Então anota o conteúdo do nosso simulado. Começando a falar um pouco sobre o nosso assunto, temos que a definição de polígonos, poli é muitos, gonos, ângulos. Então é uma figura que possui muitos ângulos, né? E também uma outra definição nós temos que são figuras fechadas, formadas apenas por segmento de retas. Ou seja, não pode ter figuras meio arredondadas, né? Partes meio arredondadas. Isso não vai ser polígonos. E falando sobre os elementos, nós temos os lados, né? Que são os lados da nossa figura. Nós temos as diagonais e também temos os nossos vértices. Lembrando que diagonais passa de um vértice ao outro sem passar pelo lado, né? Não pode ser o lado, então vai de um vértice ao outro sem ser o próprio lado. Quando falamos de ângulos, nós temos dois ângulos nos nossos polígonos. O que nós traçamos de ângulos internos e também ângulos externos. Os ângulos internos são esses ângulos de azuis que vocês estão vendo por aqui. E os ângulos externos são de fora, são os ângulos amarelos, né? Observando que eles seguem essa mesma definição da reta. Beleza? Falando um pouco da classificação, tem tudo a ver com o número de lados do polígono. No nosso livro, tem a nossa página lá, que possui alguns nomes. Aqui no nosso slide, você está vendo mais figuras, tudo bem? Então as figuras que você tem como obrigação entender, decorar de certa forma, são os polígonos que estão na tabelinha lá no nosso livro, ok? Se for um outro polígono que não está lá, o tio com certeza vai te dar informação sobre ele. Falando de polígonos convexos e também tem os não convexos. Os convexos são aqueles que a gente pode fazer essa linha e tudo vai continuar lá dentro. Já os não convexos, ou também recebe o nome de côncavo, a gente faz essa reta e tem uma parte que sai, né, do polígono. Então não é convexo, ou recebe o nome de côncavo. Professor, por que essa explicação? Dentro dos polígonos existem vários tipos de polígonos, só que o nosso estudo só vai focar nos convexos. Agora nós temos resultados dos polígonos regulares e os polígonos não regulares. Beleza? Deixa eu tirar isso aqui, não é nada de não convexos ou côncavo, tá? Tem os regulares e os não regulares. Os regulares são aqueles polígonos que possuem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais, lados e ângulos congruentes. Observe esse grandão aqui, ó, tudo 12 os lados. E os ângulos internos tudo sobre 140, beleza? Já os não regulares, né, ou seja, os irregulares, possuem lados diferentes e ângulos também diferentes, beleza? O nosso estudo vai focar apenas nos regulares. E para a gente calcular o número de diagonais de um polígono convexo, a gente usa a seguinte fórmula: D igual a N vezes N menos 3, tudo dividido por 2. D significa o número de diagonais e N é o número de lados de um polígono. Essa fórmula é importante para saber os diagonais dos outros polígonos que existem. Se a gente souber alguns resultados, a gente já conhece, só que outros não, né? A gente vai sair desenhando e encontrando o número de diagonais, tudo bem? E nós temos, por exemplo, o triângulo. A gente sabe que não possui nenhuma diagonal, mas usando a fórmula, substituindo N menos 3 dá 0, logo isso aqui vai dar 0, um resultado que a gente já sabe. O quadrado a gente sabe que ele tem 2, vamos usar a fórmula, onde tem N vou colocar 4, né, que é o número de lados. 4 tira 3 dá 1, 4 vezes 1, 4, 4 dividido por 2, 2, fechou. E o pentágono, né, formar uma estrelinha também é 5. Então esse é o número de diagonais. Fazendo uma questão, vamos pegar agora uma única questão, que se chama em um decágono regular, calcule. A gente vai cada alternativa, tudo bem? A primeira alternativa é o número de diagonais. Aí você pode parar o vídeo e resolver essa questão. Qual é o número de diagonais de um decágono? Resolvendo, nós usamos a fórmula N vezes N menos 3 dividido para 2. Onde tem N eu vou colocar 10. Eu vou fazer a conta dentro do parênteses. Primeiro, 10 tirar 3 dá 7. 7 vezes 10, 70. 70 dividido para 2, 35. Logo, o número de diagonais desse polígono vai ser 35. Professor, o que tem mais? Nós temos que a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Por exemplo, do triângulo a gente já sabe que é 180. Do quadrado e do retângulo também a gente já sabe que é 360. Só que os demais polígonos, professor, a gente vai usar a seguinte fórmula, que 180 vezes N menos 2 é a forma do SI, soma dos ângulos internos de um polígono. Beleza? O mesmo exemplo agora usando a letra B. Calcule a soma dos ângulos internos de um decágono regular. Como vai ser? Eu uso a fórmula, onde tiver N vou colocar 10, né, que é o decágono.
Substituindo, 10 menos 2 dá 8, 180 vezes 8 dá 140. Logo, o nosso SI é igual a 140 graus. Fechou. Professor, agora vamos calcular os ângulos externos, professor. São esses ângulos amarelos que estão fora. Esse é um resultado muito importante. A gente não precisa calcular. A gente já sabe, por definição, que o SE vai ser sempre 360. Nesse exemplo, estou pegando o exemplo de um triângulo, mas isso vai acontecer em qualquer polígono regular, convexo. Beleza, gente? Então, isso já vale. Então, se pedir calcular o SE, já é 360. Professor, letra C. Calcule a soma dos ângulos externos de um decágono. Gente, não é fórmula. A gente já sabe que vai ser 360. Simplesmente só isso. Agora, professor, eu quero calcular quanto mede cada ângulo interno de um polígono regular. Isso a gente só pode calcular com os regulares. Por exemplo, um quadrado a gente já sabe que é tudo 90. Já o retângulo, né, e os outros não são regulares, né, e não possuem lados iguais nem ângulos iguais. Então a gente não pode usar esse resultado. Professor, como é que faz? Nada mais é calcular o AI, é como se somasse todos os ângulos e dividisse para essa quantidade de ângulos, né? Porque eu só estou trabalhando com polígonos regulares, os ângulos também são iguais, tá? Então 180 dividido por 3 vai dar quanto? 60. 360 dividido por 4 dá quanto? 90. 540 dividido por 5 é o pentágono, dá quanto? 108. E aí vai. Só que, professor, para me fazer qualquer fórmula, porque isso aqui é um resultado que eu já sei. Então usa a fórmula. 180 vezes n menos 2, tudo dividido para n. E reforçando que essa parte de cima é o nosso famoso SI. Então, se tu tiver uma questão que já tiver o SI, só divide pelo número de lados e acabou. Professor, não tem nenhuma informação sobre essa questão. Então coloca a fórmula. 180 vezes n menos 2, tudo dividido para n. Nosso exemplo, nós temos letra D. Vamos usar a fórmula, né? Continua sendo o decágono regular, tá? Onde tem o n, vou colocar 10. Aí eu faço o primeiro do parênteses, em 10 tirar 2 dá 8, 180 vezes 8, 1440, que a gente já sabia, dividido por 10, 144. Então esse é o AI. Professor, e o AE? O AE é um valor também bem mais tranquilo. Como eu já sei que a soma deles todos vai dar 360, agora só divido por n. Quem é esse n? Continua sendo o número de lados. Professor, um resultado muito importante agora, que eu tenho uma relação que é o AI mais o AI. Em qualquer polígono, AI mais AI vai ser 180, né? Porque eles se estendem, eles dão uma meia volta, né, nessa reta. Então toda vez que você tiver alguma questão que tenha envolvido isso, você pode usar esse resultado. E a nossa letra E, a medida do ângulo externo, né, que faltou responder. Então, para mim calcular a medida do ângulo externo, calculo o AI 360 dividido por n. Como eu estou trabalhando com um decágono, logo vou dividir por 10, logo meu ângulo externo vai ser 36. Professor, vamos pegar umas questões aqui aleatórias, tá, para nossa revisão. Questão 2. Qual é o polígono convexo em que a soma dos ângulos internos é 1080? Essa questão aqui é uma ideia da questão 6 do livro que a gente já resolveu em nossas aulas. Professor, o que eu vou pegar aqui? Eu sei que a soma dos ângulos internos é 1080, então vou falar que o SI é 1080. Se eu quero saber quem é esse polígono, então eu preciso saber qual é o número de lados que ele possui. Se eu pegar a fórmula do SI, a fórmula do SI tem N. E eu sei quem é o SI, então vou substituir e vou achar desse N. Esse 180 está multiplicando, vai passar dividindo. Resolvendo a divisão vai dar 6. Logo esse menos 2 passa para lá mais 2. Logo o N é 8. Com isso concluo que isso é um octógono, né? Eu me lembro logo que o UFC é octógono, 8 lados. Então essa aqui é a questão 2. Professor, a questão 3 é parecida com a questão 7 do nosso livro, que também a gente já resolveu em sala. Ela diz assim: quanto mede o ângulo externo de um polígono regular cujo ângulo interno mede 125? Opa, ele está te pedindo um ângulo externo e está te dando um interno. Eu tenho um resultado que usa os dois, que eu sei que o AI mais AE é 180. Então, se eu já sei que o AI é 125, só substituo. Onde tem aí, vou colocar 125. 125 está somando, vai passar subtraindo. 180 menos 125 vai dar 55. Logo, o ângulo interno é isso. Então, se você tiver uma questão que envolve o interno e o externo, somente esses dois, se ele te der um e te pede o outro, basta fazer isso e matou a questão.
Professor, a questão 4 é parecida com a questão 8 do livro. E assim, quanto mede, no caso, quanto mede o ângulo externo de um polígono angular de 20 lados? Isso aqui basta usar a fórmula, né, gente? A fórmula do AE. Né? A fórmula do AE é 360 dividido por N. Se eu estou fazendo de 20 lados, vou dividir por 20. 360 dividido por 20 dá 18. Acabou a minha questão. Professor, essa aqui foi a nossa revisão para o nosso simulado. Espero que tenha te ajudado, tirar as últimas dúvidas. Caso você não tenha assistido ao nosso encontro online, que foi resolvido bastante questões, que foi muito interessante. Beleza? Aqui acaba um bom simulado e na próxima aula se encontra com um assunto novo, temporada nova, e hoje termina a nossa sessão. Beleza? Tchau, tchau. Um grande abraço. Aquanda Forever.